Um bom dia, uma boa quarta-feira. E vou soltar a parábola para vocês da Maria Madalena, porque eu vou soltar os sonhos e vou soltar versículo também separado. Por quê? Para poder confirmar o que Jesus pede para mim falar com o povo. Vou soltar logo duas passagens. Primeiro da Maria Madalena, segundo de Tomé. Tomé por quê? Por causa da incredulidade. Que o povo, desde o tempo antigo, o povo tinha incredulidade, né? Primeiro tinha que comprovar as coisas para ele, como se Deus precisasse provar as coisas para o ser humano. Deus não precisa de provar nada para vocês, não. Só a gente estar vivo já é uma grande prova, né? Que Deus existe, que Deus está conosco, né? E ele espera de nós o quê? Arrependimento, transformação de vida. Eu vou soltar os sonhos e vou soltar para vocês a parte da Maria Madalena. Vou soltar algum versículo. Ó. Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. É assim que tem desse jeito nesse versículo, porque eu já soltei tanto para vocês que eu já decorei, né? Racei até de cor. Aí o que é que eu faço? Eu solto para vocês, né? Agora bora para onde? Eu vou soltar o sonho para vocês e vou confirmar, vou soltar o que? 2 sonhos para vocês e vou confirmar nas Santas Escrituras, porque o Senhor, quando o Senhor apareceu para Maria Madalena, o Senhor pediu para ela falar com o quê? Com o povo, com os irmãos dele, que são o povo que estão encarregados por aquelas pessoas que conduzem ovelha, né? O povo dele, que nós somos o quê? Se nós comemos do corpo do Senhor e bebe do sangue, nós somos o quê? Nós somos também irmão deles, né? Irmão dele, né? Quer dizer. Tornaram, pois... Eu prometi soltar logo o sonho, né? Pra não ficar muito assim, o vídeo muito extenso, né? Como é que chama? Grande, né? Então, eu vou soltar logo o sonho no início e depois soltar a parábola e depois soltar a outra, tá bom? Olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. E quando eu olhei pro Senhor, né, eu vi a lateralzinha do rostinho dele, vi os cabelos dele, vi as vestes dele até chegar aos pés. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, que eu olhei pro meio da rua, já não estava mais dentro da minha casa, já estava no meio da rua, suspensa do chão e eu olhando para baixo. Eu vi a rua de uma ponta à outra, ela com a rachadura aberta. E no início da rua, meu filho estava caminhando para frente. E quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Quando eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo de dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. E eu vou soltar mais um detalhe desse sonho para vocês. Eu percebi que no momento do arrebatamento, ninguém vai dar definição, porque eu vi o meu filho, parece que ele não parece, ele não estava sentindo nada do que estava acontecendo. Por quê? Porque o arrebatamento vai ser o quê? Como tem escrito nas escrituras, vai ser em piscar de olhos, entendeu? Só se a pessoa estiver na frente da pessoa e de repente a pessoa sumir, a pessoa já vai entender que foi o quê? Foi o arrebatamento do Senhor, né? Porque vai desaparecer um povo da terra, como está escrito nas Santas Escrituras, né? Bora pra cá. Já soltei o sonho, eu prometi soltar 2, vou soltar o outro. Eu soltei o sonho do arrebatamento, depois eu confirmei ele também para vocês, porque eu já confirmei o sonho do arrebatamento, Jesus vindo nas nuvens, em Mateus 24, e a parábola começando do versículo 29, vai até o restante dessa parábola, entendeu? Ela confirma esse sonho todinho que eu tive com o Senhor, porque fala na Santa Escritura que o Senhor vai aparecer com toda a glória em cima das nuvens. Com toda a glória é o quê? É o quê? Os anjos dele que estão encarregados para cumprir toda a vontade dele no céu, né? E também na terra, né? Glória a Deus. Vou soltar o segundo sonho para vocês. Olha, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua. Ele vinha do mesmo jeito que ele foi crucificado, com a coroa de espinho na cabeça. Ele vinha todo coberto de sangue e ele vinha de cabeça baixa.
eu olhei para ele de cima a baixo, eu vi o Senhor todo sujo de sangue, todo lavado, todo coberto de sangue. E ele vinha de cabeça baixa. Eu olhei pro rosto dele, eu vi um semblante de tristeza, né? Que ele vinha, quando eu avistei ele, ele vinha caminhando, descendo a rua, eu vi ele de lado, né? Mas eu vi o Senhor completinho, dos pés à cabeça. Naquele momento que eu vi o Senhor, quando eu vi o Senhor, ele vinha andando por cima da calçada. Era uma rua cheia de ponto de comércio, não tinha um comércio com a porta aberta. Todos eles estavam com a porta fechada e não tinha um pé de pessoa no meio da rua. Ele vinha sozinho. E na hora que eu avistei ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Vou soltar outro detalhe desse sonho pra vocês, que eu sempre solto no final, quando eu termino de contar o sonho. Na hora que eu abracei o Senhor, que o Senhor me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Aí eu solto esse detalhe do sonho pra vocês, porque no final, porque quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça, e ele tampou do joelho para baixo. E ele limpou, porque o corpo dele estava todo sujo de sangue. Ele limpou do ombro até acima do joelho. Ele limpou. O pano que estava transpassado na cintura dele estava da cor de vinho do sangue dele. Quando eu abracei o Senhor, o pano da cintura dele estava bem vermelhozinho, entendeu? Ele limpou. É o que eu tenho para dizer para vocês. Aí o que foi que eu entendi desse sonho? O Senhor me mostrou que o sacrifício que ele fez por todos nós na cruz do Calvário estava abandonado. Justamente por quê? Porque está profetizado que o amor de muitos ia esfriar. E como aconteceu, ainda está acontecendo. E principalmente o amor pelo quê? Pelo id do Senhor, a palavra do Senhor, levar o id dele, né? E ainda vou soltar versículo para confirmar esse sonho que eu soltei para vocês, 2 sonhos. Então, vou soltar os versículos para confirmar. Mas antes eu vou soltar o quê? A passagem da Maria Madalena, para que vocês vejam que quando o Senhor ressuscitou dos mortos, a primeira coisa que o Senhor fez apareceu para ela. O Senhor não apareceu para os 12 discípulos, não. O Senhor apareceu para Maria Madalena. Então, e o Senhor, antes do Senhor vir, o Senhor apareceu o quê? Para mim e pediu para mim falar o quê? Com as ovelhas dele, né? Tanto do tempo católico como do tempo evangélico, que é isso que eu faço, né? E algo que eu vou dizer mais para vocês. Aqui, nesses versículos que eu vou soltar da parte da Maria Madalena para vocês, confirma o que o Senhor fez o quê? O que o Senhor está pedindo para mim fazer. Ó, vou ler para vocês. Começando do versículo 15. Eu não vou ler essa parábola inteira porque ainda tem outros versículos para soltar para vocês. Depois eu faço ela inteirinha para vocês, tá bom? Ó, do versículo 15. Disse-lhe Jesus: Maria, por que choras? Não, eu já errei, já comecei errado, viu? Me perdoa. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Esse primeiro versículo, o Senhor falou com ela, ela não identificou que era o Senhor. Mas preste atenção, quando o Senhor chama nós pelo nome, pode ter certeza que nós conhece. Preste atenção. No versículo 16 que eu vou soltar para vocês, ó. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabi, que quer dizer mestre. Você está vendo? O Senhor chamou ela uma vez pelo nome dela, ela reconheceu na mesma hora. Porque quando o Senhor chama nós pelo nome, nós reconhece, entendeu? O versículo 17, para vocês verem que o Senhor vai mandar ela ir para falar com os discípulos dele. Maria Madalena, ó. Disse-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Você está vendo como o Senhor mandou ela ir? O Senhor mandou ela ir e anunciar para os discípulos que o Senhor já tinha ressuscitado do mundo dos mortos. Do mesmo jeito, o Senhor apareceu para mim, pediu para mim falar com o quê? Com as 2 casas dele, né? Que são o tempo católico e o tempo evangélico. E é isso que eu faço com vocês, entendeu? Preste atenção agora no versículo 18, que a Maria Madalena vai fazer, ó. Maria Madalena foi e anunciou os discípulos que via o Senhor e que ele lhe disse estas coisas. Maria Madalena não se negou ao Senhor. Maria Madalena, ela foi lá onde os discípulos do Senhor estavam e contou que tinha visto o Senhor e que o Senhor tinha mandado o quê?
mandado ela fazer o que ele tinha ordenado. E ela foi lá e ela fez. Por isso que eu vou o quê? Por isso que eu estou nas redes sociais conversando com vocês e também estou na casa do Senhor. Em toda a casa que o Senhor me manda eu ir, eu estou indo. Na casa que o Senhor me manda eu ir, eu estou indo. Eu jamais vou dizer o não para o Senhor, jamais, né? Agora, embora para a parte de quê? De Tomé. Por quê? Porque tem uns irmãos que crê, que acredita. E tem outros que o quê? Que tem incredulidade, não creu. Por quê? Estão caminhando com o Senhor, dentro da casa do Senhor e não acreditam. Tomé era do mesmo jeito. Tomé escutou da boca do Senhor que ia ser ressuscitado no terceiro dia. Mas Tomé, os outros discípulos acreditaram e creu no Senhor, no que o Senhor tinha dito. E o Tomé fez o quê? Tomé disse que não ia acreditar de maneira nenhuma, só se ele visse e pegasse no quê? Nos cravos das mãos dele, entendeu? E tocasse o dedo no lado dele. Pra você ver como tem pessoas desse mesmo jeito, com essa mesma mente, dentro da casa do Senhor, não só dentro da casa do Senhor. Tem pessoas que não acreditam em nada do que está escrito nas Santas Escrituras. Esse aí é o que? A condenação de vocês. Por quê? Porque a palavra ela vai nos condenar. Por quê? Porque está escrita. Por quê? Porque não acreditamos. Por quê? Porque nós não damos crédito no que está escrito. Tomé foi prova viva. Tomé, caminhando com o Senhor. Tomé andava com o Senhor, comia do lado do Senhor, sentar na mesa junto com o Senhor e não creu no Senhor. Nas palavras que saía da boca dele, viu todo o sofrimento que o Senhor passou. Mas nem mesmo assim eles creu no Senhor. Todos não, né? Porque tem aqueles discípulos que acreditaram no Senhor. Mas tem o quê? Os que não creu no Senhor. Bora para a parte de Tomé? Tá aqui, ó. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Jesus tinha aparecido porque Jesus tinha aparecido para quem? Jesus tinha aparecido por discípulo dele. Mas o que? Tomé não estava no meio. E o Tomé não acreditou quando os discípulos foram dizer, né? Disseram-lhe, pois, aos outros. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não ver o sinal do escravo em suas mãos e não puser o meu dedo do escravo e não puser a minha mão no seu lado e de maneira nenhuma creio. Tomé deixa assim bem explicadamente que se ele não pegasse no Senhor, de maneira nenhuma ele não acreditaria. Tem muitas pessoas dentro do tempo evangélico que não acreditam, que não creem. Muitas pessoas mais lá fora creem no Senhor do que as próprias que estão dentro da casa do Senhor, né? Tá certo que o Senhor disse que ia levantar muitos falsos profetas, mas está identificado quais são os falsos profetas. Os falsos profetas, se vocês prestarem atenção, ele pisa em cima da palavra do Senhor. Tá escrito na palavra do Senhor, eles pisam por cima. Essas pessoas são o quê? São os falsos profetas. São falsos mestres que são o quê? Alevantados. Como tá profetizado. Mas dá o quê? Dá pro Espírito identificar. Como tem muito espírito no meio do mundo de engano, e as pessoas se deixam ser o quê? Enganada. Porque as pessoas estão muito frágeis. Nesse tempo, próximo da vinda do Senhor, as pessoas estão muito frágeis. Olha o que está acontecendo no meio do mundo, nos outros países por fora. Tem um homem que se levantou dizendo que era profeta, que tinha visto o Senhor e que o Senhor mandou ele fazer arca. Ele o que? Ele conquistou muitas pessoas, não foi? Outra mulher que também se levantou, muitas pessoas estão se ajoelhando perante ela, estão rezando, estão pedindo. E está até acontecendo um milagre. Por quê? Porque tem que se cumprir o que está escrito na Bíblia. Mas da onde é que... É só vocês meditar. Que uma pessoa dessa deixa receber. O Senhor disse, com toda a palavra dele, que ele jamais dá a glória dele para ninguém. Uma pessoa dessa, para vocês verem, ela é gloriada. Por quê? Porque as pessoas se prostram perante a ela. Se fosse uma pessoa de Deus, ela jamais aceitaria isso. Para vocês verem como são o quê? Falsos profetas. Entendeu? Por quê? Porque a honra do Senhor, o Senhor diz, a minha honra eu não dou a ninguém. Claro, ele morreu na cruz do Calvário por nós, ele padeceu. Por que ele faria tal coisa? Jamais, entendeu? E a palavra do Senhor, toda ela é verdadeira. Continuando aqui, ó.
E no 8º dia, depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus, entrando as portas fechadas. Para vocês verem como ele é um Deus de milagre, um Deus de quê? Ele é Deus de surpresa, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Chegou Jesus estando as portas fechadas. É que foi que ele fez? Ele apareceu, ele transpassou a parede com certeza, entendeu? Ou então ele apareceu no meio deles, né? Eu acho maravilhoso essa parte, que essa parte me alegra tanto, porque eu vejo que é a glória do Senhor em muitos detalhes. Como é que o Senhor tá no meio deles com as portas fechadas? Foi que o Senhor fez? O Senhor o quê? Por isso que eu digo, o Senhor é Espírito, entendeu? Quem tá conosco é o Espírito dele. E o Espírito dele entra dentro da casa dele. As pessoas não veem, né? Por quê? Porque ele tá em Espírito. Como Jesus mesmo disse. Jesus disse que Deus é Espírito, entendeu? É para vocês verem, né? A palavra do Senhor, saiu da boca do Senhor mesmo, que ele é Espírito, Deus é Espírito. Tudo que o Senhor fala, eu pego de lição para mim e dou a vocês também, para que vocês entendam que tá certo que tem templo, que eu vi que o Senhor usava a boca de uma mulher, né, de uma profeta, né, e disse que tem casa dele que ele nem entra mais. Por causa de quê? Por causa do pecado, por causa da iniquidade. Por quê? Porque o Senhor é santo. E aqueles tempos que o Senhor ainda entra, o Senhor fala com essas pessoas, para que essas pessoas o quê? Elas consertem o caminho delas perante o Senhor, entendeu? Para que o quê? Para que essa casa seja pertencente ao quê? O Deus de Israel. Porque todo tempo as pessoas pensam que o Senhor habita dentro. O Senhor não habita em tempo feito por mão de homem, não. E também, onde há iniquidade, o Senhor não habita, não. O Senhor disse que habita onde dá 2 ou 3 reunidos no nome dele. No nome dele. No nome dele. Mas não no nome de quê? Como as pessoas fazem por aí. Se reúnem muitas pessoas, mas não para adorar o Senhor. Para adorar o quê? Para ter idolatria. Como o quê? Como as imagens. Quantas pessoas não se reúnem para fazer? O Senhor tá ali? Não tá. Por quê? Porque tá com idolatria. Não é o Senhor. Tá com idolatria sobre o quê? Sobre a imagem, entendeu? O Senhor explica as coisas a você. E é nas Santas Escrituras mesmo. O Senhor diz, onde está 1 ou 2 reunidos no meu nome, eu estarei no meu. No meu nome. Não é fazendo, cultuando para as imagens, não. Para vocês verem o poder do nosso Senhor, né? Continuando aqui, ó. Preste atenção no restante dessa frase que eu vou ler para vocês, ó. Chegando Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse-lhe, a paz esteja convosco. O Senhor chegou, né? O Senhor é bem educado, preste atenção. Todas as frases eu vejo que o Senhor é bem educado. O Senhor chegou e comprometeu, né? Como é que chama? Pronto, falou, saudou eles, né? É porque tem palavras que eu não consigo dizer, né? Mas a que eu consigo dizer eu solto. Jesus que falou com ele, mas assim que o Senhor saudou ele, o Senhor fez chamar a atenção de Tomé. Por quê? Porque o Senhor não se agradou da atitude de Tomé. Porque o Tomé disse que não cria, não acreditava. Quantas pessoas não são igual Tomé? Só vai crer, só vai acreditar, só vai se voltar para o Senhor agora. No dia do arrebatamento. Por quê? Porque vai ver. Por quê? Porque vai se curvar perante a ele. Então, por que não antes? Por que não renuncia antes? Por que não se entrega ao Senhor antes, né? Bora pra cá, ó. Pra vocês verem o que, é que o Senhor vai falar pra Tomé, ó. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas crê. Tá vendo que o Senhor deu uma repreensão nele na frente de todo mundo? Por quê? Porque ele não acreditou no Senhor, ele não creu no que saiu da boca dele quando ele estava aqui na terra com os 12 discípulos. Ele não acreditou. Do mesmo jeito, existem pessoas que tá aqui escrito, mas assim mesmo não crê, não acredita. Ainda falta o quê? Mais dois versículos que eu vou soltar para vocês sobre o quê? Sobre o Senhor chamando a atenção de Tomé. O Senhor não aceita de maneira nenhuma as pessoas terem incredulidade, ó. E Tomé respondeu e disse-lhe, ó, Deus chamou a atenção dele, né? Jesus chamou a atenção dele. E olha o que foi que Tomé disse, ó. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Ele reconheceu
que Jesus era Deus. É só vocês prestarem atenção nessa frase. Ele disse, ó, Senhor meu e Deus meu. Você está vendo? Como ele pegou, ele colocou o nome Senhor. E colocou Senhor meu e Deus meu. Você está vendo? Aí preste atenção o que é que o Senhor vai responder para Tomé, ó. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, crerdes? Olha a pergunta que o Senhor fez para ele. Que foi uma pergunta que o Senhor fez a ele. Ó, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, crerdes? Bem-aventurado, bem-aventurado os que não veem e creiam. Bem-aventurado aquelas pessoas o quê? Que acreditam e confiam em tudo que está escrito nas Santas Escrituras, sem antes precisar ver, entendeu? Porque muitas pessoas são que vão se voltar para o Senhor, mas vai ser agora. Agora, no dia do arrebatamento, no dia que o Senhor vir buscar o quê? O povo dele na face da terra. Quantos joelhos não vão se drobar perante a ele? Quantas línguas não vão confessar que o Senhor é o Senhor nosso Salvador? Mas para essas pessoas vão ter salvação. Vão ter salvação. Para aquelas pessoas o quê? Que confessaram o Senhor e que se entregou ao Senhor, aceitou o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Vão ter salvação para essas pessoas sim, porque a Bíblia, tudo que está escrito eu acredito e eu creio. Porque na Bíblia tem dizendo que aquela pessoa que confessou o Senhor, vão ter salvação para ela. Tá certo que eles não estão no caminho do Senhor, mas o Senhor disse que vai ter salvação e eu creio e acredito. Mas essas pessoas vão pagar primeiro um preço. Por quê? Por a desobediência e pela iniquidade que elas cometem. Aí muitas pessoas dizem, mesmo, mas eu não cometo iniquidade. Só em a gente estar longe da presença do Senhor, os pássaros, eles o que? Eles louvam o Senhor. Os pássaros, eles dedicam a parte da de manhã, a parte da tarde ao Senhor. Quando o dia vai raiando, vocês podem ver que os pássaros estão lá, com os bicos abertos, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Porque na Bíblia tem dizendo que tudo que tem fôlego de vida, louve o Senhor. E muitas pessoas têm o fôlego, mas não louvam o Senhor. Quantas pessoas não começam a clamar ao Senhor quando aparece uma doença? A primeira coisa que vem na mente do ser humano, Senhor Deus, me ajuda. Não existe o nome de pai, não existe o nome de mãe. É o primeiro nome que aparece na mente do ser humano, é de todo ser humano. É pedir ajuda ao Senhor, o nosso Criador. E é verdade, é certo. É certo. Mas por que só reconhecer Ele na hora do momento difícil? Por que não conhecer o Senhor nos momentos de prazer da nossa vida? No momento de prazer, é que nós devemos o quê? Cantar a Ele. O mínimo que nós devemos, pelo menos assim, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Muitas pessoas gostariam de ter um dia que nós temos hoje na face da terra. Essas pessoas não têm. Umas estão condenadas, o quê? Para viver como já estão vivendo, o quê? Quantas pessoas já saíram da terra para viver em condenação? E vão ficar lá até o dia, o quê? Do juízo do Senhor. Que o Senhor reúne todos os mortos. Porque o versículo que eu li, o Senhor vai reunir, vai tirar da sepultura todos os mortos. Não vai ficar um. Todos, os bons, os maus vão todos sair, vão comparecer perante a presença dele, só para você ver como ele é grandioso, como ele é misericordioso. E para essas pessoas vão ter o quê? Para uns que dormiram com o Senhor, mas na desobediência ainda vai ter o quê? Pelo que eu leio nas Santas Escrituras, tem sim, tem salvação. O Senhor disse que não vai pôr outra carga maior em cima daquela pessoa, não. Ela só vai pagar o que ela tá devendo ao Senhor. Mas o Senhor disse bem claro, ela só sai de lá até ela pagar o último centavo que ela tá devendo ao Senhor, né? Isso saiu dos lábios do Senhor. Eu achei assim tão engraçado ele falando. Ele disse que essas pessoas vão ficar detidas até o último dia, até pagar o último centavo que deve. Enquanto não pagar o último centavo de lá, elas não saem. Então, e na Bíblia fala só sobre de quê? Sobre dois caminhos. Um para o quê? Um para a condenação, né, que é para pagar um alto preço, e outro para o quê? Para a vida eterna. Quantas pessoas não saem dessa terra sem o quê? Sem reconciliação com o Senhor? Sem estar com a sua vida em prontidão aos pés do Senhor? A Bíblia, ela é cheia de quê? Ela é cheia que o Senhor nos ensina como a gente devemos andar para a gente o quê? A vida aqui é só uma passagem. A vida nós vamos ter para sempre. É quando a gente for retirado da terra, vamos viver para sempre, para sempre. Agora aqui na terra a gente faz as escolhas, ou para a gente viver para sempre com o Senhor, ou para viver para sempre em tormento. E umas pessoas que descem para viver em tormento, pelo que eu entendi das Santas Escrituras, elas vão passar o que só durante um tempo, para pagar o que deve, entendeu? Não é porque essas pessoas
fizeram maldade, não. É porque essas pessoas o quê? Não reconheceram que o Senhor é nosso Salvador. Mas também no livro do Apocalipse, ele deixa bem explicado. Aquelas pessoas que não forem achadas com o nome escrito no livro da vida, para essas pessoas não tem mais o quê? Não tem mais oportunidade, não. E eu vou soltar para vocês agora, para vocês verem. Para vocês verem. Como o quê? Deus me defenda de eu pagar um alto preço para eu reconhecer o Senhor. Não, eu reconheço o Senhor antes, está repreendido. Entendeu? Bora pra cá, ó. Glória a Deus. Para vocês verem como faz sentido todo ser humano receber o sacrifício que Cristo concedeu por nós lá na cruz do Calvário. E o que? Caminhar com o Senhor. O Senhor disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O Senhor tirou toda, tá entendendo? Que a pessoa pensa de ir para o céu sem Ele, né? Possibilidade, né? Acho que é que fala assim, né? Não, pronto. Todo pensamento que a pessoa pensa em ir para o céu sem andar com o Senhor, tá retirado. Tá retirado, tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer a vocês. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Esse livro da vida é o livro do sacrifício que o Senhor fez por nós aqui na cruz, que fez aqui por nós na terra, na cruz do Calvário. Esse é o livro da vida. O Senhor não disse, eu sou o meu corpo, quem come do meu corpo vive para sempre? Pois então, é o sacrifício do Senhor. E preste atenção à sentença para essas pessoas que não estão escritas no livro da vida. Ela é terrível. Ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quando é lançado no lago de fogo, não sai de lá mais não. Vai ser para sempre. Por quê? Porque já passou pela condenação. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês. Vocês têm chance, vocês têm oportunidade. Por quê? Porque o Senhor ainda não veio. A chance, a oportunidade de vocês confessar o Senhor. E Mary, essas pessoas que vão ser deixadas para trás, vai existir oportunidade? Vai sim, porque o Senhor... Se elas não se renderem ao sistema, não forem marcadas, pode ter certeza que tem salvação para elas. Porque o Senhor, a salvação do Senhor, pelo que eu li nas Santas Escrituras, é eternamente. Eternamente. Não se acaba, não tem fim, é para sempre a salvação do Senhor. Basta a pessoa se render perante Ele. Antes do sacrifício do Senhor conceder por nós, muitas pessoas morreram. Mas elas morreram o quê? Confiando no Senhor. E elas, o que? Elas foram ressuscitadas. Elas não foram ressuscitadas, elas foram o quê? Transferidas para o quê? Para onde o Senhor está, entendeu? É o que a Bíblia explica para nós. Que aquelas pessoas que dormiram com o Senhor, elas dormiram debaixo de promessa. Foi por isso que o Senhor morreu e foi ao mundo dos mortos, justamente para tirar o cativeiro. O cativo, que foi o Senhor, foi cativo pelos nossos pecados. O Senhor fez o quê? Transferência desse canto para os ares, para o céu, entendeu? Não é nem para os ares, foi para o céu. Então, ele tirou essas pessoas que dormiram fazendo a vontade do Senhor. Porque quando morreu, antes do Senhor, aquelas pessoas que morreram, que dormiram com o Senhor, antes morreu o quê? Os profetas, morreu o quê? Morreu Eva, morreu Adão, tudo estava lá. Tudo estava lá, esperando o quê? Promessa do Senhor. Assim que o Senhor desceu o sepulcro, que passou 3 dias, quando o Senhor ressurgiu de lá, o Senhor levou. Levou o quê? Fez a transferência, o cativo levou o cativeiro. Tem escrito na Bíblia para vocês, eu vou soltar nos históricos para vocês, entendeu? Para que vocês entendam as Santas Escrituras. Então, e o inferno era junto com o quê? Era junto com o seio de Abraão, agora não é mais não. O Senhor fez transferência. Glória a Deus, né? Glória a Deus. A gente não vai ver esse tipo de arrumação, né? Glória a Deus. Pra vocês verem que até nisso o Senhor pensa, né? E até nisso ele pagou um alto preço pra o quê? Pra nos deixar pertinho dele, né? Glória a Deus. Li esse versículo pra vocês, né? Eu vou ler agora o versículo que? O versículo 6, pra vocês verem que umas pessoas vão ser ressuscitadas agora, como eu vi no primeiro sonho do arrebatamento que eu tive. As pessoas saem de dentro do sepulcro. Aquilo dela é o quê? É o arrebatamento da igreja, o Senhor tirando aquelas pessoas de dentro da sepultura, entendeu? Pra você, esse é o primeira ressurreição, ainda tem a segunda. A Bíblia fala de 2, ó. A segunda é que vai se ressuscitar todos os mortos, não vai ficar um, glória a Deus. E tem pessoas que morrem e pensam que não vai sair da terra mais. Vai sim, todos que desceram vão sair. Só que primeiro vai ser o quê? Como o Senhor foi as primícias dos mortos.
Segundo vai ser o que? Os remidos dele. Bem-aventurado os santos, aqueles. Bem-aventurado os santos, aquele, glória a Deus. Já perdi. Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui já está comprovado que vai ser o quê? A primeira ressurreição. Ó, eu vou repetir para vocês, ó. Bem-aventurado e santo, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Tá vendo? O Senhor já tá dizendo que vai ter 2 ressurreições. Essa aqui vai ser a primeira. Ó, sobre este não tem o poder a segunda morte. Então, para vocês verem, né? O Senhor vai ressuscitar as pessoas, todos os mortos. Mas para o quê? Para passar pelo dano da segunda morte. Só vocês entenderem esse versículo aqui. É Apocalipse, o que? Apocalipse 20. E o versículo mesmo? O versículo 6. É só vocês entenderem. Lê só esse versículo. Presta atenção nas frases que o Senhor fala. Um versículo, é o versículo 6. Mas ele, o que? Ele é importante. Porque aqui o Senhor está falando várias coisas nesse versículo. Ó, o primeiro, ó. A primeira frase o Senhor está dizendo assim, ó. Bem-aventurado os santos, aqueles que dormiram fazendo a vontade do Senhor aqui na terra. Aqueles que têm parte na primeira ressurreição, você está vendo? Por que nós somos bem-aventurados, aquelas pessoas que vão ser ressuscitadas agora? Aquelas que vão ser ressuscitadas é aquelas que o quê? Não vão passar aqui. Nós vamos morrer sim, que o Senhor deixou bem explicado nas escrituras que nós vamos morrer. Mas nós não vamos o quê? Provar é o que muitas pessoas morrem dessa sepultura. A gente vai morrer, mas no mesmo momento a gente vai ser transformado, entendeu? Glória a Deus, vai ser glorioso, né? Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Sobre este não tem poder a segunda morte. Você está vendo? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, glória a Deus. E reinará com ele 1000 anos. Glória a Deus. Você está vendo aí? Vai ser glorioso. O reinado do Senhor, né? E vão ser o quê? Sacerdote de Deus e do Cordeiro, entendeu? Sacerdote de Deus e do Cordeiro. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de ser o quê? De ser sacerdote do Senhor. Sacerdote de Deus e do Cordeiro. Quantas pessoas estão jogando fora? A oportunidade que o Senhor nos concedeu, essa eu não perdo. Essa eu não perdo. De estar o quê? Aos pés do Cristo, aos pés do meu Salvador. Então, de estar o quê? Louvando ao Senhor, né? Que é o meu prazer louvar. Eu gosto de louvar o Senhor, porque o Senhor é merecedor de honra e de glória. Por quê? Porque Ele me deu a minha salvação. Por quê? Porque Ele morreu por mim lá na cruz do Calvário. Para me tirar o quê? Para me tirar do quê? Do inferno que ele fez. Ele fez o inferno, mas não foi para nenhum ser humano. Ele fez o inferno para o diabo e os seus anjos, porque o Senhor sabia que ele ia se revoltar contra ele. E o Senhor fez para ele. Não foi para nenhum filho dele que está na face da terra, não. Muitas pessoas vão para lá por quê? Por desobediência. Por quê? Por quê, Meire? Porque pisa em cima do que está escrito. As Santas Escrituras, ela nos ensina. Quando a pessoa pisa, aí faz o quê? Tem sentença. A Bíblia, ela, ela é cheia de ordenança. Pisou em cima das ordenanças do Senhor, a consequência, entendeu? Dessas que eu morro de medo, né? Por isso que eu prefiro andar no caminho estreitinho, caindo, me ferindo, me machucando. Mas eu prefiro continuar com o Senhor. Lá na frente o Senhor sara as minhas feridas e o Senhor me consola. Eu já prestei atenção, quando acontece alguma coisa, o Senhor vem imediatamente ao meu encontro e o Senhor me consola. Parece até que não aconteceu nada, para você ver como é quando a pessoa crê nele e acredita nele, né? Glória a Deus. Ontem à noite eu saí para um culto, né? E eu vi, ele chegou assim bem pertinho de mim. Eu senti ele, para você ver, né? Como é muito maravilhoso. E eu peguei e vim para minha casa, glória a Deus. Porque ele é glorioso. Eu amo sentir a presença do Senhor. O Senhor sabe disso. Deixa eu ver aqui. Como é que eu quero explicar para vocês? A presença dele me conforta, me consola e me conforta a presença dele. Eu posso estar rodeado de pessoas, eu posso estar com milhões de pessoas perto de mim. Se eu sentir falta dele, é mesmo que eu estar só. Porque é ele que me traz segurança, é ele que me traz paz, é ele que me traz conforto.
Por isso que muitas pessoas se sentem o quê? Às vezes a pessoa está no meio de um bocado de pessoas, ela se sente só. Por quê? Porque o Espírito Santo não está lá. Aí ela se sente o quê? Ela se sente só rodeada de gente. Tem até música que fala sobre isso. É os pensamentos das pessoas. Tá rodeado de gente, tá em milhares, ela tá sentindo falta de uma coisa. De quê? Do seu Criador. E as pessoas o quê? Muitas pessoas nem entendem isso. Pois então, porque as pessoas que entendem, aquelas pessoas que estão o quê? Elas sentem falta, mas elas não sabem de que é. É só vocês prestarem atenção, as pessoas sentem falta, mas não sabem de que é. É do Espírito Santo, é do nosso Salvador, entendeu? É do nosso Deus, do nosso Criador. Vocês veem como é que eu falo dele? Ele me traz alegria, o Espírito Santo. Ele me traz, tanto ele me traz alegria, como ele me traz o que? Gozo. Deus sentir a presença dele, né? Glória a Deus. Eu tô escutando. Ó, um bom dia. Bom trabalho para vocês, que Deus proteja vocês, nos trabalhos de vocês, na vida de vocês, nos caminhos que vocês estão percorrendo. E se tu não aceitou o Senhor, aceita o Senhor. Se tu tá longe do Senhor, volta para o Senhor, porque o Senhor tá usando até as criancinhas de poucos anos para mostrar o que o Senhor já me mostrou. O Senhor tá mostrando agora as crianças, para que pelo menos vocês creiam no que as crianças de 4 anos, 5 anos tá revelando. Criança tá revelando que vai ter o quê? Como é que chama, meu Deus? É um tsunami. E o Senhor já me revelou, o Senhor já me mostrou e eu já soltei nas redes sociais para vocês. E o que? As pessoas ficam com incredulidade. Agora Deus já está usando até as crianças para ver se vocês o que acreditam, para ver se vocês creem, entendeu? Uma criança de 4 anos foi de menos de 4 anos. O Senhor deu um sonho a ele do quê? Que ele viu o quê? Ele viu um grande, e o Senhor já me mostrou até eu acordada, o Senhor já me mostrou no céu, formato de quê? De nuvens. Como uma onda. É o quê? É o que vai acontecer agora. E eu já até filmei, pra mim ver, eu já filmei. Mas eu não soltei porque o Senhor não me permitiu. Se o Senhor me permitir, eu solto, entendeu? E também as pessoas não creem, não acreditam, entendeu? Mas o Senhor tá fazendo de tudo para salvar a alma dessas pessoas. E essas pessoas se voltam o quê? Precisa só acreditar e crer nele, porque o Senhor tem poder de nos salvar. Se o Senhor andava em cima das árvores, tu acha que o Senhor não tem o poder de nos salvar? Tem. Se o mal obedece ao Senhor, tu acha que Deus não tem o poder de nos transformar? Ele tem sim. Todas as coisas, é o que tem escrito na Bíblia, que todas as coisas é possível ao Senhor. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. Mas a gente tem que quê? Deus não é mal educado, não. Para Deus entrar na nossa vida, a gente precisa aceitar. Entra, Senhor, faz morada na minha vida, na minha casa, no meu lar. Ele vem, ele entra, ele transforma, ele muda tudo. Nada do que era antes ele deixa. Ele vai mudando. Ele deixa tudo conforme a vontade dele. Para que o Senhor faz isso? Para quando chegar no dia da vinda dele, ele nos tirar da terra. Se nós estivermos permanecendo igual o mundo tá, pode ter certeza que vamos ser 5 virgens loucas que vão ser deixadas para trás, igual tá escrito. 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Por que 5 virgens loucas? Porque são pessoas desobedientes, que não gostam de obedecer o que está escrito nas Santas Escrituras. Por que as 5 virgens prudentes? Porque são pessoas que obedecem a palavra do Senhor. Jamais pisam no que está escrito. Por isso que o Senhor comparou essas pessoas como virgem. Por quê? Porque essas pessoas são incapazes. É o que tem escrito no livro do Apocalipse. Na boca dela apareceu o quê? Coisas que não devem, entendeu? Como eu falei, vou soltar para vocês. É Apocalipse 14, o versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Tá vendo? Irrepreensível da gente pisar em cima do que está escrito nas Santas Escrituras. Vocês acham que a gente vai ter salvação se a gente pisar em cima de alguma coisa, a menor que seja, a que está escrito aqui? Vocês acham que não vai ter consequência? Tem. Tem, porque Deus não deixa passar nada, entendeu? A Bíblia bem me fala, com ferro fere, com ferro será ferido. Mas o Senhor tirou isso, o Senhor modificou. Não está dizendo que a gente não vai pagar o que a gente fez. Paga sim. Mas o quê? Se a gente se arrepender, tem perdão. Se arrepender verdadeiramente, tem perdão, tem transformação. Se a gente procurar mesmo o Senhor, né? Porque o Senhor mandou nós nos amar. O Senhor modificou. Com ferro fere, com ferro será ferido. O Senhor fez o quê?
Se alguém te bater na tua face, vira o outro lado para que ele bata do outro lado. E o que? O Senhor pediu para que nós orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas. É isso que o Senhor o quê? Não foi que o Senhor modificou. O Senhor o quê? O Senhor disse que quando a gente... Com ferro não fere, com ferro será ferido. O Senhor disse assim, se alguém te maltrata, tu não vai maltratar, tu vai o quê? Amar essa pessoa. Entendeu? O Senhor disse, se alguém nos fere, a gente tem o quê? Isso aqui eu já vi. Num vídeo filmado, postado nas redes sociais, o que aconteceu. Fora as outras coisas que eu já vi. De pessoas que o quê? Que passam por tudo que está escrito na Bíblia. Isso que eu acabei de falar para vocês, a pessoa pregando o evangelho nas redes sociais, uma pessoa se levantou e bateu no rosto do irmão. E o irmão pegou, mandou ele bater do outro lado. E ele pegou, bateu novamente. Depois o Espírito Santo tocou nessa pessoa. Ele começou a chorar, se derramou em pranto. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha. E ele pegou e disse assim, eu não acreditava no povo do Senhor. Por quê? Porque o meu avô tinha morrido. Aí ele estava machucado por quê? Por causa da morte do avô dele. Ele estava se descontando em quê? Em cima do servo do Senhor. E o Senhor naquele mesmo momento tocou o quê? O irmão. O irmão não reagiu com ignorância, nem com coisa não. Com, como é que chama? Nem com violência, nem com brutalidade. O irmão fez o quê? Orar por ele. E ele pegou, pediu perdão. Ele abraçou o irmão. Para você ver, né? Como é a palavra do Senhor. Toda ela se cumpre. Toda ela se cumpre. Esse vídeo, ele pegou não sei quantas visualizações. Por quê? Mas algo que eu vi que se cumpriu nas Santas Escrituras. Como se cumpre, né? Tudo que está escrito se cumpre. E se cumpre ao pé da letra. É o que eu peço a vocês, tomem cuidado. Porque tudo que está escrito acontece. E todas as visões que o Senhor concede às pessoas, quando é coisas celestiais, quando são as coisas da terra, aí você já sabe que são coisas que são vindas daí, tá entendendo? Porque eu já vi. Sonhos e visões que foi declarada nas redes sociais, eu vi que ela não pertencia ao Senhor. Porque a gente discerne. Porque se são alguma coisa que pisa em cima das Santas Escrituras, elas não são do Senhor. Mas se são visões que está escrito nas Santas Escrituras, que essa pessoa não está pisando, então, são verdadeiras. Por isso que eu entrego para vocês, ainda converso com vocês bem direitinho. Ainda explico tudo de nas Santas Escrituras para vocês, sobre os meus sonhos, sobre as visões que o Senhor me mostra, sobre... As visões que eu digo é o que? Os sonhos que o Senhor me mostra, entendeu? Não é que eu vejo as coisas... Eu já vi, sim, de olho aberto, porque eu vi, como é que a gente chama? O Senhor. Mas não vi o Senhor completo. Eu vi, assim, parte das costas dele, parte das vestes dele dentro da minha casa. Principalmente quando eu tô meio atribulada, né? Quando às vezes eu me atribulo por alguma coisa que acontece. Ele me mostra um pouquinho da veste dele pra ele dizer assim, olha, tu não tá só, eu tô contigo. Ele faz isso, e eu assim, eu acordada assim, vendo ele faz, entendeu? Pra que eu não perda ao quê? Para que eu não fique pensando que ele não tá do meu lado. Ele me mostra para poder eu ter certeza que ele está do meu lado. Quantas vezes o Senhor não já fez isso comigo? No meu trabalho, foi umas 3 vezes ele fez isso comigo, adorando a ele. Eu vi... Ele passando por mim, eu vi as restantes das vestes dele. Quantas vezes o Senhor já fez isso comigo? Aqui também na minha casa, dentro da minha casa, o Senhor já fez isso comigo. E eu a amo quando o Senhor faz isso comigo, porque eu tenho certeza absoluta, eu nunca tive dúvida. Mas ele me mostra, o que nesse momento ele me mostra assim, ó, tu não tá só, eu tô contigo. Mesmo que eu esteja invisível, tu não tá me vendo, mas eu tô contigo. Ele me mostra que tá comigo, entendeu? Por causa de quê? Porque ele me mostra... um pouquinho das vestes dele, ele passando, tá entendendo? Então eu digo, o Senhor tá comigo, entendeu? Pronto. É isso que o Senhor quer que nós acreditemos nele, tá entendendo? E entreguei pra vocês, fui.